pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao nosso podcast, o AI Summit Brasil. Eu sou a Gladys Schroeder e você já me conhece. Estamos aqui diretamente do evento do AI Summit Brasil, 2 dias de eventos incríveis. Estamos aqui com 2 profissionais incríveis também, falando de educação com inteligência artificial, falando dos múltiplos agentes de IA e como que tudo isso converge para o negócio, para a eficiência, para dar ROI, né? Inovação tem que dar ROI, não é? Sempre, então tá bom. Vamos se apresentar, vamos falar um pouquinho deles, como é que eles veem aí a inteligência artificial, veem os múltiplos agentes, os agentes, a computação quântica e um monte de outras coisas legais que vai acontecer aqui nessa conversa. Eu vou começar com as damas, viu, Ale? Com licença. Manda bala. Por favor, se apresente pra gente. Muito bem-vinda, muito obrigada pela sua agenda, por estar aqui com a gente. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, tanto para o evento quanto para estar aqui hoje no podcast, muito legal, muito bacana. Oi para todo mundo, então, eu sou Vitória Jardim, o pessoal me chama de Vicky Jardim, sou Senior Delivery Manager do FuelIX Copilots, que é uma plataforma, né, de inteligência artificial desenvolvida pelo Telus Digital, que é a maior empresa de telecomunicações do Canadá. Olha só, currículo enxuto, mas muito poderoso, hein, gente? Vamos acompanhar aqui. E nós estamos aqui com o Alexandre Milagre. Obrigada pela tua presença mais uma vez. Esse cara aqui, gente, tem uma cabeça assim, ó, 100 anos à frente da gente. Então, calma, viu? Cuidado. Vamos, se apresenta pra gente e fala o que você tá fazendo agora. A Gladys é um problema, que ela é amiga e ela exagera. Vocês têm que diminuir aí. Mas vamos lá. Eu sou o Alessandro Milagres, Ale, que todo mundo me chama. Sou formado em matemática, física, computação, depois mestrado, PhD. E, cara, há 4 meses atrás, num AI Summit, um cara viu a gente falando sobre o futuro da educação. Ele me mostrou um produto que ele estava fazendo. Eu larguei tudo da minha vida e abri com ele uma startup. Olha. Que a gente faz agentes meta-humanos que conversam com as pessoas. E vai ser uma... Desculpa o palavrão. Antes de falar, eu falo puta ferramenta de transformação na educação. Olha só. Eu já falava, você lembra, Gado? Que eu falava que o primeiro lugar que a gente tem que transformar é a educação. Hoje a gente tem um gap gigante. Os professores proíbem os alunos de entrar com o celular dentro da sala de aula. Quando o cara fala isso comigo e ri, fala, olha que incrível, conseguimos essa lei. Eu falo, Jesus Cristo, estou no meio de pagãos no mundo da inteligência, porque, cara, é como se não tem nada de inteligente nisso. Como se você tirasse o papel e a caneta de alguém no século XVIII e falava, você vai ter que aprender sem papel e caneta, porque tudo que você anotar aqui, o diabo vai comer sua mente. Entende? Então, assim, é uma coisa absurda, porque a AI nada mais é do que uma ferramenta. Tudo que a gente está criando é em cima de uma ferramenta. Para quê? Para atender o nosso cliente, que é a humanidade, o centro ali de tudo que a gente está fazendo. E quando você pega as crianças e joga a educação do jeito que ela era 100 anos atrás, sendo que hoje tem uma ferramenta que acelera esse processo e que ela tem que estar preparada para um novo mundo que vai existir, que a gente nem sabe qual que vai ser, mas uma certeza eu tenho. É um mundo que vai ser muito mais rápido, muito mais distinto e muito mais complexo. Perfeito. Complexo, volátil, granular, né? Imagina, é como se você tivesse uma peneira e o grão que passava na peneira era desse tamanho. Agora, a peneira se afunilou mais e o grãozinho que vai cair é menorzinho. Então, você tem que fazer o quê? Lapidar melhor esse grão. Perfeito. E a educação nada mais é do que você lapidar pessoas para melhorar o seu grão. Perfeito. Eu costumo dizer que uma frase que não é minha, né? Mas é uma frase muito conhecida, que quem chega primeiro bebe água fresca. Sempre foi, né? Sempre foi verdade. Essa é uma máxima. E já que a gente está falando de educação, o futuro da educação e toda essa aplicação de agentes e múltiplos agentes, uma pergunta embrionária, básica, mas assim, como é que isso se converge na prática? Vicky, vou chamar você de Vicky. Como é que isso se converte na prática? Como é que a gente consegue materializar, né, esses agentes para dentro dos negócios, para dentro da transformação real dos negócios? E também, daqui a pouco, na educação já, né? Na educação também. Legal, show. Não, ótima pergunta. Então, a gente falou um pouquinho disso, né, no painel, do hype de AI, enfim. Eu acho que hoje já existe um entendimento, assim, pelo menos mais genérico do que é Gen AI, né? Mas passar disso e desse uso mais individualizado,
né? Para implementação prática em termos de processos nas empresas é complicado. Então, apesar das pessoas estarem usando muito GPT como ferramenta individual, Sim. né? A adoção disso em termos de processo dentro da empresa ainda não está robusta o suficiente. Perfeito. E isso se deve um pouco, né? Porque o conhecimento ele ainda não está aprofundado. Apesar de tu entender o GPT, ok, mas sabe, não tem conhecimento de inteligência artificial robusto o suficiente. Não é raro, por exemplo, eu chegar numa reunião para tentar apresentar o meu produto, né? Que é um agente de AI generativa, e o pessoal me pedir caso de uso de AI preditiva, por exemplo, né? Porque quer usar para vendas, enfim. Então, essas distinções, de tu entender onde que é melhor uma aplicação, onde que é melhor outra, onde que é bom botar a gente, onde que não faz sentido botar a gente, é o que vai fazer a diferença. E para isso, precisa educação. Precisa Perfeito. letramento. Perfeito, isso é uma coisa importante. Acho que para tudo, né, Ale, em termos práticos, a gente precisa de letramento. Agora, nessa camada, quando a gente está falando de um negócio que se capilarizou e que, como é que eu posso dizer, que está acessível de fato para muita gente, e para muita gente mesmo, como é que a gente suplanta esse desafio da educação? Como é que qual que é a sua percepção? Cara, assim, primeiro, né, só um adendo aqui, que prazer enorme estar numa mesa com duas mulheres fantásticas falando sobre verdade, AI. eu nem tinha pensado nisso. Que fantástico isso, cara. Primeira coisa, assim, a gente tem o Mulheres da AI, né, que a gente ajuda lá, e assim, é fantástico estar com vocês duas e discutir nesse nível de papo, né, assim. Boa consideração, não obrigada. estou falando que não existe mulheres na AI, existem, galera. E é isso que a gente quer mostrar, e acho que a gente está mostrando. E são fantásticas, tão boas quanto os homens fantásticos e até melhores, tá? As mulheres têm um cromossomo ali um pouquinho diferente, que elas conseguem amenizar e amar mais o tema. Mas vamos lá, Gladys, voltando agora à nossa pergunta. Já que a gente tá falando de matemática, você vê como é que é o raciocínio dele, né? Então, matemático, físico, biólogo, filósofo. Não, mas é fantástico mesmo estar na mesa com vocês duas. Obrigado. Imagina. E eu só tinha que considerar colocar isso, viu, gente? Para as pessoas saberem, para as mulheres que estão aí vendo do outro lado, não falarem, mas esse negócio de computação, né, negócio de AI. É sim, e venham pra cá, é aonde vocês quiserem estar, tá bom? É isso. Venham sempre. Show, obrigada. Desculpa, Gladys, mas vamos lá. Imagina, que bom ouvir isso aí. Vamos lá. Não, eu queria ouvir de você exatamente isso, o desafio de implantar a educação, porque você já vem, né, já vem muito letrado, você já vem com uma jornada bem de conhecimento sobre inteligência artificial. Aliás, depois a gente vai falar um pouquinho de como é que as pessoas te acham, e quando você olha o LinkedIn das pessoas, você fala, caramba, né? E o Ale tem uma jornada muito legal de educação, você foi pra fora, enfim, mas como é que você entende esse desafio da educação hoje? A gente estava nos bastidores conversando algumas coisas aqui, mas é óbvio, né? Que desafio você traz pra gente e como é que você acha que a IA vai, de fato, ajudar nisso? Cara, assim, eu parei de dar aula pra faculdade porque eu via o nível que chegavam os meninos na faculdade. Eu dava aula para ciência da computação, banco de dados, VB, na época, sei lá, as linguagens mais antigas. E eu dava aula em faculdade, ganhava. Sempre ganhei pouco, mas professor nunca foi valorizado no Brasil. Mas assim, a gente dava aula e eu chegava assim, cara, eu tô ensinando a pessoa a fazer conta básica. Como é que eu vou ensinar computação a pessoa que não aprendeu conta básica? A computação nasceu da filosofia, né? Sim. Se você pensar bem, veio lá do Aristóteles, Aristóteles é homem, o homem é inteligente, logo Aristóteles é inteligente. Nasceu dessa brincadeira, não é brincadeira, né? Era a filosofia básica, padrão, que a gente nasceu desse nível comparativo. Então a computação nasceu daí. A computação nasce do século XVIII a.C., mais ou menos, século XV, sei lá, antes de Cristo, eu não lembro, mais ou menos, eu sei que é muito tempo. Você fala assim, Jesus Cristo, 1400 anos antes de Jesus Cristo, esses caras estavam escrevendo essa história. Então, assim, a computação nasce lá atrás com a filosofia. E quando a gente fala de educação, cara, a gente tem um gap gigante no nosso país. E não é só no país, no mundo ocidental. A gente ficou preocupado demais com a Guerra Fria, com os problemas cotidianos, com a economia, e a gente não viu o que estava acontecendo no Oriente. Que lá você tem um exemplo do que deu certo, do que deu errado. O que deu certo? Cara, o que dá certo é focar na educação. Pega a Coreia do Sul, pega a China, pega Taiwan. Esses caras fizeram um plano educacional e se prepararam para o momento que a gente tem hoje. Exato. E aí eles pulam etapas. O menino, para se alfabetizar em mandarim, ele demora quase
ele forma com 15 anos. Por quê? É difícil pra caramba aquele troço. Mas ele é lógico, o mandarim é meio que lógico. Você vai combinando as coisas e vai fazendo. Então, até a própria linguagem deles é meio lógica. E aí, eles usaram isso para todas as outras matérias. E aí, a gente pensa no Brasil. Eu falei, é proibido entrar o telefone celular. Enquanto isso, na China, você usa o celular como uma ferramenta de aprendizado, de pular etapas. O que acontece? A pessoa até os 18 anos, ela vai ser formada. Ela não vai entrar mais cedo no mercado de trabalho. Ela vai entrar na mesma idade. Só que a competência dela vai ser muito melhor, porque ela aprendeu muito mais Tem no uma tempo. experiência diferente. Claro. Mas o Ale trouxe uma coisa muito importante também nos bastidores, que é o seguinte. Quando a gente limita a educação, a gente está dizendo o seguinte, nós não somos capazes de suplantar esse problema. E de educar, né? E de educar. Justamente de educar. De fazer o que tem que ser feito. É. Olha que coisa desafiadora. E a gente fala tanto de IA para trazer eficiência, resultado, e a gente não vê esses mercados que têm um celeiro de oportunidade e que é na base que a gente tem que trazer, né, Ale? E transformar isso. E qual o problema disso? Nós vamos deixar de ser competitivos. Total. Qualquer lugar vai deixar de ser competitivo pela falta de qualidade e quantidade. E vai gerar um gap que a gente vai ter que pegar essa quantidade e qualidade ruim e vai ter que, infelizmente, falar com eles, vou te dar um dinheiro para você ficar em casa. Porque eu não tenho como te colocar em nenhum lugar. Ou Infelizmente, acontece isso. fazer investimentos maiores em educação, porque lá atrás a pessoa não teve capacidade de ser treinada e capacitada com habilidades diferentes. Não estou dizendo só hard skills ou soft skills, mas as habilidades no geral. E a gente vai ter que colocar um caminhão de dinheiro, culpar as empresas porque não estão treinando ou porque não deixaram de treinar, fazer Mas será que as empresas vão querer colocar o dinheiro? Não vão. Mas vou pegar o gancho só, porque eu acho que é interessante. Esse negócio do celular acontece também nas empresas, né? Vejo muita empresa hoje tentando proibir o uso de inteligência artificial nas entrevistas. Sim. A gente faz justamente ao contrário. Na minha Tech Collab, eu quero que o cara use AI, porque eu quero ver se ele sabe. Porque isso vai acelerar a produtividade dele dentro da minha empresa. Então, esse raciocínio lógico inverso, por incrível que pareça, também está dentro das empresas. E a gente precisa reverter isso, porque quem vai sair na frente é quem usa e não quem não usa. Te dar um exemplo prático. Eu estou lançando um app e há 3 anos atrás eu lancei um outro app. 3 anos atrás eu contratei um escritório de advocacia para fazer a parte de LGPD e termo de uso do app. Perfeito. Demorou uns 6 meses e eu paguei uns 600 mil reais, que era mais ou menos 100 mil por mês, para o escritório fazer, um DPO assinar, eu continuava pagando esse DPO. Estupidez. Não, mas é assim. E eu tô falando, uma startup, eu gastei 600 mil reais para fazer. Gente, mas era assim, cara. A gente tava entrando no mundo, o app tinha múltiplos... Esse é o ecossistema, não tem que fazer. E eu tinha que fazer. E a gente tinha uma regulação também, que ficava pressionando. E era a regulação era nova, tinha poucos escritórios, o cara era valorizado. Mas olha a barreira de entrada, né? Não, como é que era a barreira de entrada? Imagina, em vez de eu gastar de 600 mil reais em desenvolvimento, eu gastando 600 mil reais pra fazer dois papéis. Que eram 2 bookzinhos que você bota lá no termo de uso. Né? Então, vamos entrar no detalhe. Aí eu estou lançando agora, há 3 meses, a gente começou esse novo app, nós estamos colocando nas lojas. O app da educação, do professor, aquilo que eu falei, expliquei. Vou explicar, não posso falar muito, porque ainda ainda está em construção. Está em construção, E a gente está avaliando o mercado. Eu gastei 3 dias. Peguei o documento, falei assim, cara, quero fazer um termo de uso para isso, para esse app, com essas características, para minha empresa, que ele já sabia, ele já estava treinado, sabia o que eu fazia o dia inteiro. Ele montou um documento. Peguei o outro documento e falei, quero um documento de LGPD também para colocar aqui, para falar quem é que está vinculado, quais empresas que participam, não sei o quê. Mandei para o advogado, especialista no DPO, e falou, cara, esse documento tá maravilhoso, parabéns. Eu falei, obrigado. Ele me cobrou 5 mil reais para ler o documento. Para fazer uma revisão. Fazer uma revisão. Minimamente. Exatamente. E eu devolvi. Aí você fala, Ale, então é isso que a AI faz? É isso que a AI faz. Processos que são repetitivos, que alguém já fez uma vez, ela vai fazer miseravelmente, rapidamente, através de análise de dados e análises comparativas matemáticas, o melhor documento que pode ser feito, até a existência da humanidade. A partir dali, para melhorar aquele documento, só com a criatividade humana, genótipo, fenótipo, características especiais de habilidades que a gente pode melhorar, e o próximo documento, se alguém modificar e fizer um melhor documento, vai ser feito o melhor documento. Então, a AI faz isso. Um trabalho de 6 meses,
vira um trabalho de 3 dias, que vai virar um trabalho de meia hora no futuro. Porque se eu fizer um segundo documento desse, eu vou chegar lá e falar, AI, faz um outro documento para mim. Aí eu vou mandar pro doutor e falar, doutor, aqui, ó, mesma coisa do outro, só dá uma olhada. Só atualiza. Em meia hora ele vai fazer isso. Perfeito. Então, assim, esse que é o ganho. Aí, vale a pena eu contratar um DPO, um advogado que estudou 5 anos para ser isso? Não vale a pena. Então, eu já estou tirando uma carga de trabalho de alguém que estaria trabalhando ali comigo. Vale a pena. E o que vai acontecer com essa pessoa? Se essa pessoa não se encaixar nesse novo mundo, ela vai ser a pessoa que vai ficar desempregada. Não importa a qualificação dela, se ela não está preparada para o novo mundo. Ou seja, ela vai ter que também criar habilidades de utilizar ferramentas, os múltiplos agentes, os agentes que seja, as ferramentas. Ela vai ter que ter a criatividade de poder vender o trabalho dela de alguma maneira diferente, porque hoje advogado vai por indicação, alguma coisa nesse sentido, mas ele vai também ter que se posicionar diferente, né? Como muitos já têm feito. E ela vai fazer o trabalho de 250 advogados. Exato. E aí a gente vai ter que encontrar novos lugares de potência, porque de fato a gente vai ter essa disruptura no futuro do trabalho. A AI mata qualquer processo burocrático, qualquer processo repetitivo. Lógico, industrial tem que ter processo repetido, você bota o robô. Chega uma hora que o homem tem que ir lá e terminar algum processo, por exemplo, embalar. Sim, esse processo vai continuar, mas aquela galera que fazia antes todo o processo, aquela galera que fazia antes todo o processo, essa galera deixa de existir. Sim. E a gente tem a transformação que aconteceu, né? A gente saindo do campo, indo para a indústria, lá no início do século, a modernização, depois veio a computação, que a gente, não era da época que a gente fazia datilografia. Você não lembra disso não, né, Gladys? Mas tinha curso de datilografia, quem digitasse mais rápido ganhava. E a gente tira isso e tal, e aí vem a computação tira emprego da galera. Agora o trem vai ser tão rápido que, assim, antigamente a gente falava que era o sapo sendo cozido na panela, né? O marketing usava esse termo. É mais panela. Agora é instantâneo. É você colocar... Ligou, não, fritou. 2.000 graus a pessoa cai dentro. Ela vai morrer instantaneamente. Ela não vai saber que ela tá morrendo. Ela já morreu, como tá acontecendo com muitas profissões. Então, assim, é isso que acontece no mercado de trabalho. E a educação, cara, é o primórdio. Para quê? Para você criar uma sociedade que entenda o que está acontecendo com a AI. E que ela usa a AI como mecanismo. Porque quando ela chegar no mercado de trabalho, quem usar isso aqui, quem souber fazer agente, quem souber usar os agentes, que vai ser o diferencial da pessoa que eu quero. Por quê? O Ale sabe usar agente. Ele gasta 3 dias para fazer desculpa o palavrão. Ele gasta 3 dias para fazer o lindo documento de DPO. Pra que eu vou contratar alguém que demora 6 meses? Não tem nem mais... Aí eu pago 5 vezes mais pelo Ale para ele fazer em 3 dias e boto ele fazer um monte de documento de DPO aqui e vou ganhar muito mais do que eu ter 50 pessoas ganhando 1/5 do Ale. Não, e esse projeto, né, com inteligência artificial, ele de fato é uma preocupação que precisa estar na agenda de todo mundo. Seja você estagiário, seja você vendedor, seja você... Enfim, é uma preocupação que tem que estar. E na educação não é diferente. A gente precisa trazer esse letramento desde a base, 0, né? Agora, para além disso, Vic, a gente percebe, então, e você comentou, fez um comentário interessante, que é, eu vou nas empresas fazer a apresentação da minha solução e eles querem uma coisa muito maior do que, não porque minha ferramenta não ofereça, mas é porque eles não conhecem ainda o básico, né? A tua percepção no mercado, né? E você está falando com altos executivos, provavelmente, né? Pessoas que vão usar, de fato, tecnologia e tudo mais. Você percebe que existe esse letramento ou não? Realmente está faltando aí esse conhecimento maior das ferramentas e das soluções também que existem. Eu acho que a gente ainda tem um processo grande aí de letramento pela frente. Acho, de novo, as pessoas entendem, né, os conceitos separadamente, né? Então, vamos lá, GenAI, Machine Learning. E se você Big fala Data. assim, Big Data, em teoria, se entende separadamente, mas na hora de traduzir para a prática, né, não entende para que serve cada um.
Então, na verdade, não entende, né? Então temos um ponto importante aqui. Então, tem ainda um processo grande de letramento, eu acho, pela frente, né? E aí, eu acho que entra muito a questão de soluções genéricas prontas como a minha, para poder entrar e dar escalabilidade, ou de consultorias, né, mais aprofundadas, tipo Activity, para criar o use case, o agente do use case específico, né? Então, essas parcerias estratégicas, né, de quem entende de fato inteligência artificial e inovação e quem entende da sua empresa, do seu business, do seu processo. E é unindo as duas coisas que a gente vai criar soluções que dão resultado. Né? Os próprios agentes, né? Já trazendo a sua experiência aqui nos agentes, eu vejo muito essa questão da confusão entre o agente e o RPA, né? Que é o Robotic Process Automation. Existe muita confusão, porque assim, não, porque põe um agente aí e ele resolve. Mas peraí, né? Ele resolve, né? Você tem que ter uma conexão com o site, com o processo, com não sei o quê, para aí o agente entrar e fazer o que tem que ser feito nos processos repetitivos. Mas às vezes existe uma confusão, né? Não sei se eu tô errada, né? Não. Mas assim, o que é IA, o que é RPA? Então, assim, conta pra gente na sua experiência como é que é isso. Não, com certeza. E eu acho que, assim, né, se criou uma expectativa muito grande com relação a agentes e AGI e o próprio lançamento do GPT-5, né? Sim. Como se já fosse vir com tudo isso, automatizando tudo. Aperta um botão, resolve todos os problemas. Todos os problemas, Semideus, automatiza, né, cara? semideus. Semideus, Isso não é verdade, né? Então, de novo, o meu produto ainda é Field Copilots, então os agentes criados para casos de uso específico, né, precisa uma modelagem específica para aquele use case, né? Não dá para chegar assim com ferramenta genérica e achar que vai resolver todos os problemas, né, da empresa. Você precisa, então, por exemplo, quando a gente estava só oferecendo como produto, a gente não conseguiu escalar. A gente conseguiu escalar e conseguir os primeiros clientes quando a gente botou Customer Success para ajudar a implementar. Então, ir lá, entender o processo, criar os copilots junto com os clientes e fazendo fine-tuning e aprimorando, né, aquilo. Para quem não entende um pouco disso, explica pra gente o que é o fine-tuning. É você ir ajustando, né, o nível de contexto e conhecimento daquele copilot com relação à abordagem que você quer dar. E mais só uma cerejinha. Isso só é possível quando você tem dados e informações sanitizadas, bem estruturadas. Tô errada? Exatamente. O primeiro passo para tudo, pessoal, é ter dados bem estruturados. Se eles não existem, fica muito complicado fazer o trabalho. Fine-tuning não vai funcionar. Não, então, não existe. Muito bom. Se você tem... A gente sempre falava isso. Desculpa a gente falar um termo rápido. Se você tem cocô e você melhora o seu cocô, embeleza ele, joga perfume, ele fica até bonitinho, mas ele continua sendo um cocô. É isso. Então é o seguinte, não adianta. De maneira pragmática, o Ale trouxe pra gente exatamente isso. É isso. A gente tem um termo, quando a gente desenvolveu muito tempo atrás, que a gente falava assim, chegava no cliente para ver o projeto, a gente chegava falando assim, é cocô. Vai dar merda esse trem. Então é isso, sabe? Você já olha para aquilo e já... Já tem que ter. E essa cultura é muito interessante, porque no Brasil, a gente... eu sinto isso muito por projetos que eu já participei. Mas, por exemplo, não, porque vai resolver... Isso aqui vai resolver na sua vida. Isso aqui vai ser Nossa, vai ser um marco na minha vida. Aí você olha, o dado não está estruturado, não tem um data lake sustentável de informação mínima que você consiga usar para justamente utilizar a ferramenta como poderosa, né? E você tem... não, porque os agentes vão ser transformadores. Perfeito. Para quem? Se você não tem estrutura para receber isso. Tem um problema hoje que a própria falta de letramento na AI gera o seguinte. A pessoa vê no TikTok alguém falando assim, nossa, eu tenho uma ferramenta incrível de AI. E ela começa a falar com a ferramenta como se fosse o Jares lá. Não sei de exemplo lá na palestra. O Jares do Homem de Ferro. Então ela começa a falar ali, agenda uma reunião, faz isso, faz aquilo. E assim, falando 10 coisas instantâneas. Achando que tá tudo certo, é um aplicativo. Não, e aí alguém chega pra mim e fala, Lê, nós temos que construir essa ferramenta. Eu falo, cara, não existe isso. Sabe? Porque ainda não tá pronto. E não vai ser assim. Tem um certo processo, tem uma certa sequência de coisas que tem que ser feitas. Mas eu vi fazendo. Cara, o cara tá zoando. É inocência sua entender que funciona assim. Mas aí entra na falta de letramento, na falta de
de conhecimento das pessoas, o que é AI e quais são os tipos de AI, onde a gente pode chegar com AI, o que existe de verdade e o que não existe. O ChatGPT vai ser um semideus. Eu vou falar lá que roupa que eu tenho que usar hoje. Ele vai me vestir a roupa automaticamente. Não existe isso, cara. A OpenAI lançou só agora a conexão com o Google Calendar. Exato. Foi só agora. Agora, um mês atrás, entendeu? Exato. Aí já começa você a falar assim... Por que a minha ferramenta já tem que ter pronta? Então, assim, é um processo de construção. Tá sendo construído. A gente vai chegar lá. Mas isso é fake news. Aí vem a publicidade fake, entendeu? E é papel nosso, né? Trazer isso pra mesa. Exato. Né? Como especialistas. E falar a realidade, E cara. falar a realidade. Assim, dói um pouco. Às vezes você fala, putz, nossa, né? Que não vai resolver todos os seus problemas. Mas é justamente uma construção. Eu vejo muito isso em vocês falando como especialistas. Eu acho super interessante. Porque é verdade, assim. A gente acha que o prompt como é que é? O prompt mestre. O né? prompt mestre Já ouviram isso? O prompt mestre? Você vai ter o prompt mestre, vai resolver seus problemas com o prompt. Gente, se você não colocar uma camada ali de inteligência humana, de alinhar aquilo que você quer, ajustar, vai sair um prompt... É a questão da hiperpersonalização, né? Exato. Assim, no futuro muito próximo, a gente vai ter hiperpersonalização. Provavelmente, eu vou criar um Alê de quando eu tinha 40 anos, quando tiver 80 anos, eu vou deixar esse Alê para a humanidade aí. E aí você vai conversar com o Alê eternamente. Com a tua cabeça. A minha cabeça, porque eu vou ter tanto dado capturado, tanta coisa, ele vai ficar lá. Então ele vai estar lá. Se algum dia meu neto ou meu bisneto quiser conversar comigo, vai ser como se estivesse falando. Quer dizer, como se estivesse falando comigo. Por quê? Porque os dados vão estar super estruturados no futuro. A gente vai saber quem que eu fiz, quando eu trabalhei, quanto tempo que eu fiquei em cada empresa, como é que é no meu LinkedIn e tal. Então, você vai construir, estruturar esses dados de alguma forma. Vai ter ferramentas que vai plugar isso, vai ter ferramenta no meu avatar, que vai capturar a minha imagem rapidamente, vai colocar eu no avatar e vai acontecer... Ai, caramba. E vai acontecer isso. Agora, hoje em dia já acontece isso? Não, gente. E aí a falta da educação, do aletramento das pessoas, da gente mostrar o que é possível, gera essas... eu diria, aí um termo forte, estupidez e ignorante, que a AI vai substituir tudo e vai matar todo mundo e num belo dia vai ser igual o Exterminador do Futuro, vai vir um monte de arma dando tiro nas pessoas, matando todo mundo, porque ela vai ficar tão auto-inteligente que ela vai matar as pessoas. A gente vai ter que ter limites que vão definir... os guardrails, né, que a gente fala. Você vai ter limites ali para definir. A parte de segurança é fundamental. Então, na segurança, vai ter uma inteira operabilidade humana, porque para vencer a segurança, vai ter que ter algo humano, ou você acredita em colocar todas as suas senhas num arquivo, e esse arquivo ficar no seu computador lá o tempo todo, você acha que você vai resolver a humanidade, alguém pega esse arquivo, acabou sua vida. Então, assim, vai ter uma... Como já aconteceu com muita gente, né? Já. Que perdeu fotos, documentos, enfim. E vem um ransomware e acaba com a vida da pessoa. Exato. Isso é possível hoje fazer. Então, mas isso aconteceu porque essa pessoa não tinha o letramento correto. Perfeito. E achava que estava no mundo do paraíso a segurança, né? Mas é a questão da ignorância. Por isso que a base da educação, ela se torna fundamental para a construção desse novo mundo, entendeu? E impedir isso é exatamente isso que a gente está falando, né? Impedir que as pessoas tenham acesso a essas informações, ou até mesmo testar essas ferramentas, é impedir que elas aumentem o seu repertório, aumentem a sua capacidade até de expansão. Até a expansão do cérebro, não sei quanto a gente conhece aqui, mas é isso, né? A gente tem lá a neuroplasticidade do cérebro. O cérebro é um músculo. Exatamente. Quanto mais a gente recebe informação, como a gente tem feito aqui no nosso AI Neil, no AI Summit, mais a gente consegue cruzar dados. E cruzar dados, assim, né, do cérebro, né? A gente pensar e fazer coisas e falar coisas. Só um comentário engraçado, assim, curioso. Eu brinco aqui, né? A gente tá falando de IA, um podcast anterior, né? A gente estava falando sobre IA na saúde, IA em termos de seguradoras, né? Operadoras de saúde, falando de como é que ela pode aplicar esses laudos técnicos, laudos médicos na IA. Olha que coisa interessante. Eu estou aumentando também meu repertório no final do dia. Nós estamos aqui aumentando nosso repertório e isso é educacional. Visão computacional, né? Que é falamos mercado agora todinho de IA separado, né? Exato. Vai falar agora, vai ter um painel inteirinho sobre isso também. Então, eu vejo muito propositivamente a educação
com o uso de ferramentas de inteligência artificial, seja ela qual for, né? Acho que precisa ter uma curva de aprendizado, testar tudo o que é necessário. E o incrível, Exato. cara, que a Vicky deve concordar, eu sou um técnico de AI. Eu vejo programadores, pessoas que trabalham com tecnologia, que falam comigo, eu não uso AI. Cara, dá vontade de eu sair correndo, dar um salto carpado, 3 vezes pra trás, 3 vezes pra frente. Sério, cara. Assim, a tecnologia mudou pra caramba. Eu tenho 35 anos de carreira. Esse rosto bonito, gente, é bem mais velho do que vocês imaginam. Então, assim, eu tenho 35 anos de carreira. Eu passei por 8, 9 etapas, né? Você pensar, quando eu comecei era COBOL, mainframe, depois veio micro, VB, aí depois veio um negócio chamado cliente-servidor, depois veio a tal da internet, depois da internet os sistemas distribuídos, depois os sistemas distribuídos a Web 2. Nossa, depois o Web 3 agora. Né? Aí agora o Web 3 e AI. Então, assim, todas essas etapas, e mobile, no meio teve mobile. Então, todas essas etapas eu tive que me reinventar. Claro. Então, assim, agora é o momento, ou você se reinventa, ou acabou, cara. Entendeu? Ou acabou. Ou fica no mesmo, né? Acho que o ser humano não tem que ficar estagnado. Pelo contrário, ele tem que evoluir, de fato. Mas tem gente que gosta de ficar no mesmo. O problema é que não vai ter espaço pro mesmo. Porque o mundo é tão diferente, é tão rápido. Eu tava conversando com a minha mãe. Minha mãe e meu pai são maravilhosos, né? Tava conversando com minha mãe e falando com ela. Mãe, você não... e explicando o que eu tava fazendo. Aí minha mãe ainda é da época o seguinte, que ela fica vendo muito TikTok, muito Instagram, e fala comigo, filha, eu vejo isso. Eu falo, mãe, é tudo fake, mãe. Não veja isso. É um cuidado. Mas, meu que a gente filho, tem que ter, né? é tão difícil para mim. Eu sou da época que não tinha papel higiênico na casa da gente. E é sério. Minha mãe era do interior, nasceu em 1950. Nossa. Não tinha TV, não tinha rádio. Mas era totalmente diferente. Era um outro universo, era um outro mundo. E imagina para ela hoje, chegar assim, é do caralho, porque eu tô aqui em São Paulo, a gente faz ligação de vídeo, ela tá me vendo, né? Então as distâncias diminuíram, as coisas boas. Mas como que é o mundo para essas pessoas e elas imaginarem hoje como que a gente enxerga o mundo? Agora imagina que a gente está acelerando o que a gente demorou 10 anos para fazer com a era da internet, com o Web 2, a gente está fazendo em 6 meses. Isso é um desafio. Inserir isso na cabeça das pessoas, muitas vezes até as pessoas que não são dessa era. Né? Até a gente, às vezes, tem dificuldade de ter ferramentas ou soluções nesse sentido. Mas muito bem colocado. Eu quero avançar aqui para a gente concluir nosso podcast, mas deixando aqui uma mensagem, Vicky. Sobretudo, não uma mensagem filosófica, mas uma mensagem pragmática. Porque no final do dia, não adianta a gente trazer aqui todo esse conhecimento de vocês, e eu disse isso no outro podcast também, eu vou repetir isso todo dia. Inteligência artificial que não for para trazer conhecimento, tecnologia, literacia e pragmatismo, ela não vai funcionar. No final do dia, o que a empresa quer contratando vocês? Eficiência, ROI, nota fiscal, né? Emitir nota fiscal. Vender mais. Vender mais, é isso. Esse é o grande objetivo. Aumentar o lucro. E é isso, mas a gente precisa... É necessário ter essa condição de clareza de que as empresas querem ter eficiência, querem ser mais eficientes, querem reduzir seus custos. Obviamente, todo mundo sabe que é para gerar mais resultado. Só que eu não preciso ser uma empresa de resultado sem poder, de repente, investir em conhecimento. Então, eu posso unir as coisas. Eu vejo que existe uma convergência, Vicky. Concorda? Claro, com certeza. Não. Muito bom. E eu queria trazer essa mensagem final aí, que você pode trazer sobre pragmatismo e, óbvio, né? Fala também um pouquinho da solução de vocês. Show. Nessa vibe, né? Eu tava conversando com a minha avó outro dia e também falando, com o que tu trabalha? Inteligência artificial, vó. Mas, menino, o que é isso? Não tem inteligência humana o suficiente? Muito bom. Tem. Essa frase matou. Muito bom, mas muito ela tá bom. ruim, a gente tem que arrumar ela. E aí eu disse, não, claro que tem, mas, né, as coisas estão evoluindo, né? Então, aliás, a IA foi criada por um ser humano. Por um ser humano, a gente tem que usar isso a nosso favor, enfim, ganhos de produtividade, eficiência e tal. E acho que no final do dia é muito isso, né? Primeiro, que nem tu disse, testar tudo que pode, porque o melhor jeito de aprender também é botando a mão na massa, como tudo, né, galera? Não dá pra aprender, mesmo vale pra qualquer coisa, né? Você não vai aprender só lendo o livro, né? Tem que implementar, tem que botar a mão na massa, tem que praticar pra realmente entender a fundo.
Então, primeira dica, assim, é, cara, utiliza, esmiuça, ferramenta, enfim, usando para casos práticos, tentando resolver problemas com o uso daquilo, né, que é muito importante. Aí depois, acho que tenta trazer, então, para sua empresa, para dar ganho de produtividade, para dar resultado, né? E esse é o caminho que eu enxergo, né? E aí, unindo as duas coisas. Como eu disse, eu acho que as empresas que já estão mais avançadas entendem que é o contrário, sabe? Eu quero o profissional que usa AI. Eu não quero o profissional que não usa. Perfeito. Né? Então, acho que isso é super importante. Legal. E se alguém falar pra você não usar, velho, pega um pedaço de pau e dá na cabeça dele. Não faz isso não. Senão você vai ser processado com agressão. Não ouça o Alê nesse caso. O Tá? juiz vai Não, medicar brincadeira. a situação. Aliás, só complementando, só para trazer algumas questões práticas, né, lá da empresa. A gente tem uma vantagem que a gente também é nosso próprio cliente. Como eu disse, a Telus é a maior empresa de telecomunicação, né, do Canadá, então a gente usa o Full Copilot, é a plataforma de AI utilizada pela empresa. Tem várias coisas que a gente mensura para entender como que está, né, o nível da implementação, por que a galera está usando. Então, por exemplo, a gente tem o nosso Default Copilot, que se você entrasse, e ele é multimodelo, você pode escolher se vai ser GPT, se vai ser Claude, se vai ser Gemini, enfim. Ok, seja lá o que você quiser, o Default é o chat principal que Perfeito. tu abre, entra e deu. Cara, 60% da nossa empresa ainda usa só o Default. Eu não quero o cara usando Default, eu quero ele criando Copilot, sabe? A gente já tem 18 mil Copilots criados na plataforma. Caramba. Mas, cara, eu tenho 50 mil usuários. Então. Você automatizou menos de um processo por cabeça, por enquanto. A estatística é essa, né? Imagina bem, quando eu eu tiver 200 mil. Tudo bem que um dos princípios nossos também é a colaboração. Então, Imagina esses 200 mil agentes conversando. Pois é. Caramba! Que é o próximo passo. É o próximo passo. Então, tudo bem que muito do que a gente instiga também é colaboração. Então, no sentido seguinte, se eu criei um Copilot e ele está funcionando bem, eu sou da área de RH, por exemplo, eu compartilho com o meu time de RH. E aí cada um vai ter uma experiência diferente, né? Mas todo mundo pode usar aquele Copilot. Né? E ele é adaptável, né? Ele se adapta àquele que tá sendo usado. Adaptável. Você muda o promptzinho lá e fala, cara, agora você deixou de ser um cara do financeiro e virou um cara do RH. Resolve esse problema pra mim. Que legal. Então, e também tem os públicos que a gente chama. Então, poxa, criei lá o agente que responde pergunta sobre políticas da empresa, tipo um FAQ, assim, tá ali disponível pra galera. Então, esse é um Copilot público. Perfeito. E oficial da empresa. Perfeito. Eu consigo botar ele em destaque, ó, pessoal, quem tiver perguntas, primeiro utilize essa ferramenta aqui. E através dele, tu já consegue abrir um ticket, se for necessário. Tô com problema aqui, né, de acesso, abre ticket direto para TI. Isso já traz um pouco mais de eficiência, porque você não tem que falar com o RH, depois pegar o ticket, abrir, já vai direto com a plataforma. Exato. Isso já traz um pouco mais de eficiência para o processo, com certeza. E aí, de novo, a gente, nas nossas pesquisas iniciais, assim, que a gente vê, falei, 50 mil usuários, 18 mil copilots, esse ratio, né, pessoas copilots, mas o que a gente mais olha e eu tenho mais orgulho de falar, assim, de ganho mesmo, são as 8,5 horas salvas por funcionário, né, nesses ganhos de automação. Isso é fantástico. Por enquanto estamos nisso, Você logo vai ser muito mais. Um dia de trabalho. Ganha de trabalho por colaborador usando o Copilot. E a tendência, cara, é você ganhar 80% dos dias. Exato. Vai chegar num ponto que vai ser isso, gente. Então, assim, não tem saída. E aí, Ale? Qual é o futuro da inteligência artificial? Cara... E da educação? Eu tenho algumas preocupações. Uma delas, para a gente virar competitivo, a gente vai ter que mudar a nossa educação. A gente não vai ser competitivo nos próximos 30 anos, com certeza. Os chineses vão mandar no mundo. Bem-vindo ao novo mundo, galera. Os chineses vão mandar. A gente não tem uma fábrica de chip, uma fábrica de processador, uma fábrica de nada que dê o verdadeiro valor agregado. A nossa vantagem é que a gente produz muita comida e as pessoas ficam comer. Então, a gente tem essa parte seremos de fato o celeiro do mundo com ou certeza. Da China. O mundo e diga-se China, principalmente. E a gente tem que mudar isso de alguma forma. A minha preocupação é, ou nós nos estruturamos, ensinamos professores, mudamos o modelo educacional para realmente formar pessoas
para este novo mundo, ou a gente vai formar pessoas que não vão se encaixar nesse novo mundo. Olha só. E aí nós vamos ter mais Instagram com Fazenda do Maia e milhões de pessoas vendo aquelas porcarias que não levam ninguém a lugar nenhum. E nego batendo poste contra pessoa que está indo trabalhar e 4 milhões de pessoas seguindo. Como eu diria, né? Eu sei que essa frase é terrível. Nelson Rodrigues. O meu medo não é a capacidade intelectual negativa. Ele usou outro termo, tá? Vou chamar de capacidade intelectual negativa das pessoas. Pela capacidade intelectual negativa, a quantidade, a qualidade delas. Porque elas vão ser ruins da cabeça mesmo, beleza. Mas é a quantidade delas. Então, tá tendo muita gente ruim e que não vai ter espaço. Porque a peneirinha vai ficar muito fininha e só vai passar quem é bom. Então, se a gente não mudar o modelo educacional para um modelo mais inteligente, e é essa isso peneira que eu tô... vai ser difícil. Vai ser difícil de passar. É o desafio dos próximos, não vou dizer séculos, nem anos, mas talvez dos meses que se vem aí nos próximos porque o que a gente fizer agora vai se refletir nos séculos, vamos dizer assim. Moral da história, não dá pra fazer pros cocos. Não dá, Elas adorou a palavra dos cocos. Deixa eu contar aqui, galera. Eu falei lá na palestra pros cocos e pros cocos lá em BH, lá em Minas, a gente fala assim pros cocos fazer meio gambiarrado, sabe? Fazer meio assim, eu vou fazer. A AI, ela vai fazer. Agora, entre a AI fazer ou vai fazer em 3 minutos, ou eu contratar uma pessoa que vai fazer em 3 dias, o que vai acontecer? Eu vou contratar a AI para fazer ou vai fazer. Então, qual que é a diferença? Quem faz para os cocos não vai ter emprego. Quem é bom, igual o nosso amigo aqui, o cameraman que tá aqui, ó, cara bom, cara fera, esse cara vai ter emprego. Não importa o emprego, ele não precisa ter tido faculdade para ser o cameraman, para mexer no som. Ele aprendeu, ele tá aqui e ele vai ter, porque vai precisar dele. Agora, cara, o pros coco que faz essa parafernália toda que a gente tá usando aqui para gravar esse vídeo, pros coco vai perder o emprego, porque esse cara vai cada vez fazer mais podcasts, mais rápido os podcasts, mais rápido ele vai editar, porque vai ter AI para ajudar ele, mais foda ele vai fazer e mais serviço ele vai ter. Exato. Enquanto pros coco vai ter menos serviço. Olha lá, viu? Esse podcast também é cultura, minha gente. Então acompanhe o podcast do AI Summit, do AI News. Estamos aqui super felizes e contentes, aprendendo muito com o Alessandro, com a Vicky. Acho que educação, aplicação de agentes, seja qual for o cenário, né? Vai aprender. Sabe aquela coisa, daquela máxima, né? Do tipo, olha, se você ganhou 2 limões, faça uma limonada. Então, vamos além? Vamos além? Se você ganhou 2 limões, 2 limões, faça o mousse de limão. Vai à frente. Acho que esse é o recado. Ou pega um limão, faz uma limonada, o outro você planta. E aí o outro vai colher. No ano que vem você vai ter um monte de limão. Exatamente. É isso. Brincadeiras à parte aqui, brincadeiras. A gente brinca aqui muito, né? Se diverte também, porque não adianta só, né, falar de coisas sérias, tem que se divertir também. Mas é isso, o recado é esse. É a gente realmente entender o cenário, entender que é desafiador, né? Mas que a gente pode fazer transformações, né? E não precisa ter transformações robóticas, né? Incríveis, fantásticas. Exato. Às vezes, você ajudar uma pessoa, né? Investir na educação com uso de ferramentas de IA, né? Na sua própria... seu próprio convívio seu ali, convívio, né? Ela exatamente. explicar pra vozinha dela o que é IA, inteligência humana. Com seus parentes, né? Que, olha, eu tô fazendo isso agora. Então, assim, são pequenas transformações que realmente a gente está plantando para realmente colher lá na frente. É óbvio, e de novo, eu falo isso, que as empresas elas querem gerar eficiência e resultado, mas a gente precisa plantar primeiro, né? E plantar com educação, com a tecnologia junto. Gente, é um prazer enorme estar com vocês. Um recado rápido, como é que as pessoas te acham nas redes sociais? Cara, eu sou ruim de rede social pra caramba. Mas você usa uma ferramenta pelo menos. Eu uso o LinkedIn lá, Pronto, Alessandro Milagres no LinkedIn. Vocês vão me achar lá. É único, viu, gente? Já tem Alessandro Hering Milagres, eu tô lá e tem muitos seguidores, graças a Deus. A gente escreve uns textos de vez em quando. Eu tô meio inadimplente. Tem um mês que eu não escrevo texto, mais ou menos. Opa! Tô inadimplente. Diz que tem que escrever toda semana, mas eu tô bem inadimplente. Mas mesmo assim, todo dia aparece mais seguidores e... É isso. E é bem legal porque a transformação que está acontecendo no todo, né? E tá bem bacana o que a gente tá fazendo. Mas eu só uso lá, cara. Eu tenho Facebook, mas não uso. Tem Instagram, mas não uso. Tem um monte de coisa, mas não uso. O LinkedIn já é uma excelente ferramenta. É o único. Tá? @ Alessandro Milagres. É isso. É isso. Vic.
Bom, meu Instagram, então, @VictoriaPSJardim, né? E também lancei uma página recentemente, justamente para fazer esse letramento, contribuir para esse letramento, chamada Inteligência Ampliada. Então, @Inteligência Ampliada. Também tomei inadimplente, mas a tendência agora, esse mês, retomar com força e aí ter produção de conteúdo ali diário. Tem uma coisa. O site da minha empresa, né? Byte by Byte. Byte by Byte. Byte construído por Byte. Né? bytebybyte.com.br. Lá a gente fala dos nossos primeiros produtos que a gente está soltando e graças a Deus está dando muito certo. É isso. E aí vocês podem me achar também nesse site. Boa. É isso Legal. aí. Aqui é pra gente ampliar o nosso espectro de visão, né? Conhecer mais soluções, mais ferramentas e, óbvio, né? Ter conversas boas e interessantes sobre IA. E Gladys, recomendo a todo mundo ir no site do AI Summit, um site que está atualizando 15, 16 matérias por dia. Muita gente boa escrevendo. Eu ainda não escrevi, mas eu vou escrever. Mas muita gente bacana escrevendo. E lá é o seguinte, você vê você deixa de filtrar, lembra da peneira? Uhum. Lá não tem a fake, as notícias... Já está filtrado para você. Exatamente. Para você acessar. Pega lá. É melhor do que você ficar buscando, talvez, no TikTok, no Instagram e tal, porque lá já está filtradinho. É isso aí. Gente, obrigada mais uma vez. Obrigada pelo tempo de vocês. Foi ótimo dividir aqui esse palco com vocês. Obrigada pelos insights, pela literacia, pelo conteúdo, pelas provocações. Acho que isso é muito importante para nós. E até o próximo podcast. Até logo. Obrigada. Tchau, gente.